dispostos? Duas pessoas responderam bem dispostos? Muito bem. Mais uma vez, bom dia. Eu sou Marlene de Souza, faço parte da Atitude, que é uma empresa de recrutamento e organizamos vários eventos de recursos humanos. Sou moçambicana. Estou cá já há um ano e praticamente a viver em Angola, e hoje nós vamos então fazer a 7ª edição do HR Breakfast Club. Já tem aqui algumas caras conhecidas que já sabem como funciona o evento e algumas que são a primeira vez. Gostava de agradecer ao nosso patrocinador, que é a Unitel, e vou convidar a Leida para falar, porque pronto, eles apoiam este evento e têm sempre aqui nesta fase inicial dar aqui uma palavra à Leida. Bom dia a todos, bem-vindos aqui a esta edição. Sou a Leida Belo, sou a gestora sénior da Academia da Unitel. Esta temática é muito importante nos dias de hoje, a nível de RH. A comunicação, a eficácia da comunicação, como é feita, é de extrema importância. Então eu vou passar aqui a palavra para este grupo maravilhoso. Rita, por favor. Bom dia. A Rita também é da Unitel, para quem não sabe. Para quem não sabe. Neide, por favor. Bom dia. Bom dia. Por favor. Bom dia. Bom dia. Por favor. Bom dia. Bom dia. Pronto, obrigada, Leida. E pronto, vamos ter aqui então o painel, que é a Leita Oliveira da Unitel, a Neide Teixeira da Refriango, Eduardo Clemente do Standard Bank e o Cleiton Prado, que é das indústrias Webcore. Eles vão falar sobre comunicação, de que forma é que tem impacto na gestão das equipas, e vão ter aqui 45 minutos de debate entre eles, e depois disso a plateia pode fazer questões. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Marlene, pela oportunidade. Eu tenho a honra de conduzir este painel com pessoas aqui, já tivemos ali a falar, aproveitei o dia, é muita experiência aqui acumulada. Como a Marlene referiu, vamos ter aqui o nosso painel, uma conversa assim, muito descontraída com os nossos convidados. Depois vocês vão poder colocar questões também. Portanto, vão tomando nota, que no final podem perguntar e fazer as perguntas que quiserem. Quem é que eu tenho aqui no painel? Eu tenho a Neide Teixeira, que é diretora executiva de Pessoas e Comunicação da Refriango. Bom dia, Neide, bem-vinda. Obrigada. Eu tenho também o Eduardo Clemente, que é administrador executivo do Standard Bank. Bom dia, bem-vindo, Eduardo. E tenho o Cleiton Prado, que é o CFO das indústrias Webcore. Muito bem, vamos começar. Vou seguir a ordem. A primeira questão relacionada a este tema de grande importância, não só para lideranças, eu acho que a comunicação é um instrumento muito importante na nossa vida, seja no profissional, seja no pessoal. Como pessoas, e para termos sucesso em todos aqueles que são os nossos objetivos, eu creio que a comunicação é a principal ferramenta. Se não nos conseguimos comunicar, não conseguimos alcançar os objetivos a que nos propusemos. E para a Neide, eu queria que a Neide partilhasse aqui. Estando a Neide a trabalhar numa empresa de produção e distribuição de bebidas de grande referência aqui no nosso país, certamente tem contato com profissionais de diferentes áreas. Seja quais são as técnicas ou as ferramentas que a Neide utiliza para garantir uma comunicação eficiente entre as equipas. Pode ser dentro da sua área, pode ser de uma forma mais geral. Gostava que a Neide partilhasse aqui com a plateia. Obrigada, Eduardo. Rita, tu tens razão, a comunicação é um instrumento que deve ser usado
de uma forma estratégica para ajudar as empresas, as pessoas a atingirem aquilo que são os seus objetivos. Eu vou partilhar um bocadinho daquilo que nós fazemos em termos de comunicação, mas muito focado naquilo que é a nossa realidade. O que é que nós definimos como um plano estratégico de comunicação? Portanto, eu estando com a responsabilidade do pelouro de pessoas, nós não chamamos de direção de capital humano ou de recursos humanos, nós chamamos de pessoas e comunicação. Portanto, nós tiramos sempre fotografias do momento em que a empresa está a viver. O que é importante para as pessoas, o que é a ambição da própria empresa em relação, e as expectativas em relação às pessoas. Portanto, nós construímos um plano estratégico de comunicação, de médio e longo prazo, onde ele tem um propósito. Portanto, e muito daquilo que nós fazemos é com base nesse propósito. Vocês poderão ter uma estratégia diferente, de acordo com aquilo que vocês ambicionam, dos problemas que vocês querem resolver e daquilo que vocês precisam em termos das vossas pessoas. Por uma situação de reestruturação que nós tivemos muito recentemente, tivemos a necessidade de envolver as pessoas outra vez, criar outra vez a cola, fazer as pessoas acreditarem no projeto Refriamo depois de um processo de reestruturação onde saíram mais de 1000 e tal pessoas. Nós antevemos, naquela altura, portanto, o plano começou a ser desenhado já há 1 ano e meio, parcerias internacionais, que essas parcerias exigem um outro modo de operação, tanto a nível de processos, a nível de manufaturação, a nível comercial, a nível de competências. E nós tínhamos que estar preparados para esse processo de mudança. Portanto, aquilo que nos tinha levado até aquela altura não era o suficiente para depois segurarmos as parcerias. Uma coisa é fecharmos as parcerias com a Diageo, com a Coca-Cola, com a Pascoal, outra coisa é manter essas parcerias no nível de exigência que essas parcerias exigem. E depois tínhamos uma crise de liderança. Porquê? Porque estes processos de reestruturação fizeram com que alguns níveis de liderança que nós tínhamos tivesse que ser eliminado. Tivemos que rapidamente puxar pessoas para cima para fazerem tarefas que não estavam ainda preparadas. E gerir pessoas, gerir processos, fusão de departamentos. Portanto, é importante que a comunicação tenha um fim. No final disto tudo, o que é que eu quero dizer? Nós não temos que saber o porquê temos que comunicar, qual é o tom, qual é a expectativa das pessoas, o que é que elas precisam para serem influenciadas ou mobilizadas para fazer alguma coisa que nós queremos. Então, nós fizemos um projeto muito focado naquilo que nós queríamos resolver e depois identificámos todos os stakeholders que estariam envolvidos. Portanto, desde qual é a expectativa da administração, depois do processo de reestruturação e das parcerias, e queremos dar aqui passos tanto a nível de Angola como também internacionais. O Refriamo também está a entrar em outros mercados com a indústria mesmo. Qual é a expectativa da Comissão Executiva, onde nós estamos em relação ao negócio e às pessoas, a expectativa dos diretores de primeira linha, as FIAs intermédias, todos os parceiros, até comissões sindicais, todos eles têm expectativas diferentes em relação à empresa. E o plano de comunicação foi construído assim. Os acionistas têm uma pretensão, eles querem comunicar a visão estratégica, onde é que a empresa tem que ir e quais são os nossos objetivos. Os diretores de primeira linha precisam de encontrar o how, como é que estes objetivos conseguem ser materializados. As FIAs intermédias precisam dos instrumentos para poderem fazer acontecer os objetivos. Os outros níveis precisam de se sentir enquadrados, envolvidos, e também temos que avaliar, né, essas pessoas. Portanto, nós criamos um plano de comunicação atendendo essas necessidades. Criamos programas para assegurar que em cada nível, cada um destes stakeholders tem um plano de comunicação específico. Temos que ter momentos com a administração, temos que ter momentos com a Comex, temos que ter momentos com os diretores, desde os eventos internos para criar o envolvimento, como é que nós partilhamos a visão estratégica, como é que nós asseguramos que no meio do ano
que as pessoas continuam alinhadas a essa visão estratégica, há fóruns próprios para isso. E construímos isso com base nos pilares. Portanto, nós temos o pilar da visão estratégica, temos o pilar da cultura e valores. Isto também foi um outro processo que aconteceu em simultâneo, depois da estruturação, de reforçarmos a cultura e valores da empresa e passar esses valores para a organização. Eventos que mostrem que os valores estão vivos, programas de reconhecimento, programas que envolvem o CEO, desde os cafés com o CEO, portanto, programas que nós garantimos que a parte da cultura, aquilo que nós queremos que a administração acredita que devem ser os comportamentos da organização, acontecem. E com base nisso, que depois nós asseguramos que a comunicação passa. Desde o processo de uma avaliação de desempenho, nós envolvemos a comunicação. Como é que isso vai passar para as pessoas? Como é que isso vai ser percebido? Ao nível da administração até o nível do operador. Para o nível do operador, nós vamos buscar o Tunesa, vamos fazer teatro, vamos brincar com a coisa, vamos falar daqueles tabus do processo de comunicação para percebermos que as pessoas podem falar daquilo que lhes inquieta neste processo. O que é mais justo, o que é que pode ser uma coisa que descredibiliza o processo. E para o nível dos diretores, um processo simples de avaliação do desempenho já tem uma outra comunicação, portanto tem um outro pendor. O feedback construtivo, de não queremos mutilar a carreira das pessoas, como é que nós podemos assegurar que as pessoas, apesar de terem, por exemplo, um bom desempenho, não temos, por exemplo, uma nova função para a pessoa. Como é que eu vou assegurar a motivação dessa pessoa neste aspecto? Portanto, nós temos estado a construir os planos de comunicação muito à base disto que mencionei, portanto, identificar os stakeholders, o tipo de comunicação que nós temos que passar, e depois, ao longo do tempo, ajustarmos. Não é um processo que se define e que não se vai ajustando, portanto, depende muito do contexto da empresa e tem tido os resultados que acredito eu que sejam positivos. Não é uma receita pronta. Não há. Muito bom. Obrigada, Neide. A Neide referiu aqui algo importante. Assegurar o que é que chega aos outros líderes, né? Como é que a comunicação chega. E eu vou fazer aqui a questão do Eduardo, falando dos líderes. Né? Alguns contextos africanos, eu vou particularizar Angola, a distância hierárquica, esses níveis que a gente referiu, é algo que é muito notável. Os líderes, por norma, tendem a estar distantes e até inacessíveis para as suas equipas. E isto pode criar um impacto negativo na motivação das pessoas, fala de motivações, e até nos próprios resultados que a empresa pretende alcançar. Como administrador, Eduardo, executivo, de que forma é que garante que não exista esse distanciamento entre as pessoas com quem trabalha direto ou indiretamente? E como é que assegura ou garante que as pessoas possam colocar questões, possam partilhar ideias? Como é que faz no dia a dia para evitar este distanciamento? Obrigado, Rita. Bom dia. Obrigado também à Marlene pelo convite. Bom, a pergunta é muito interessante porque eu acho que segue o que nem estava a dizer há bocadinho. E eu acho que, começando pela primeira parte da tua pergunta, nós tendemos a misturar às vezes, principalmente quando assumimos funções hierárquicas de nível mais elevado, misturamos duas coisas, comunicação com ordens. E não é a mesma coisa. Porque, como a Neide estava a explicar, para conseguirmos comunicar, nós dizemos algo, mas temos que perceber ou garantir que isso foi entendido pelo outro lado. Porque senão não é comunicação. E o problema das ordens, ou da gestão muito hierárquica, que é um bocadinho, tu referiste o tema africano, né, e particularizaste Angola, eu acho que tem muito a ver com o histórico de uma realidade muito militar e também de setores públicos muito fortes, onde normalmente há uma cultura hierárquica muito definida, onde o chefe é que decide o que é que vai acontecer e, portanto, o chefe manda e o resto da equipa obedece. E tu aí não comunicar aí é difícil, porque tu passas uma mensagem, mas ninguém diz se entendeu ou não. E às vezes nós sentimos isso até fora do ambiente profissional, em casa,
com as pessoas que nos apoiam em casa, né? Quem tem motorista ou quem tem uma empregada doméstica, tu podes fazer um pedido e depois perguntas, percebeste? E a resposta é sempre sim. Sim, sim. E depois, quando vais ver o que é que aconteceu, não aconteceu nada do que tu tinhas pedido. Portanto, isso quer dizer que não houve comunicação, ou pelo menos não foi efetiva, não é? E isso é muito difícil se não se quebrar essa barreira da hierarquia. Acho que há uma mística que se criou de que o chefe é chefe, o chefe é que manda e o chefe é que sabe. Muitas vezes o chefe sabe menos do que o resto da equipa. Porque tu, para seres responsável de uma área, não tens que ser necessariamente especialista de tudo o que está a acontecer naquela área. A principal função que tu tens é coordenar as pessoas. Não é? Motivar, como a Neide disse, motivar as pessoas para um objetivo comum, garantir que as pessoas se organizam da forma mais eficiente, que partilham os seus pontos fortes e minimizam os seus pontos fracos para que se consiga chegar àquele objetivo. Isso é impossível de fazer se tu não conheceres as pessoas. E a forma de conhecer as pessoas é quebrar essa barreira. Portanto, é muito difícil, eu acho que é impossível liderar ou gerir uma equipa sem conhecer as pessoas que fazem parte da equipa. Quer dizer, nós não temos que ir ao extremo de ser amigos, de passarmos uns fins de semana na casa uns dos outros, ou irmos todos os dias jantar fora. Não é esse o âmbito. Mas temos que ter conversas sobre quem é quem, qual é onde é que as pessoas moram, se passam 2 horas no trânsito, se não passam 2 horas no trânsito, se têm filhos, se não têm filhos, se têm situações difíceis para gerir, se estão a passar por problemas. Tudo isso impacta a forma como comunicas. E, portanto, se as pessoas, enquanto líderes, assumem essa postura distante, de que eu estou cá em cima e eu digo o que é que tem de se fazer e isso vai acontecer, mais de metade das coisas não acontecem. E depois o que é que acontece? A culpa não é minha. Eu disse que era para fazer. Não, eu disse. Mas a mensagem não passa. Não é? E eu acho que um bocadinho do que a Neide estava a tentar explicar, também pelo menos foi isso que eu entendi, é que para esta comunicação passar tem que se fazer um esforço. Não é? E a Neide falou de várias coisas que na referenda fizeram, vários esforços, para a mensagem chegar e para se garantir que cada pessoa, de forma diferente, entendeu o conteúdo daquela mensagem. Portanto, tu depois perguntaste-me particularmente, não é, como é que eu faço essa gestão. Portanto, para mim, a gestão de equipa sempre foi algo que eu vi como eu fazer parte da equipa. Portanto, eu tenho que estar envolvido no que é que está a acontecer. Sou muito pouco formal. Pronto, eu acho que aqui vou dividir. Há uma questão de personalidade e há uma questão de estratégia, não é? Na forma como tu geres a comunicação e como geres a equipa. Portanto, as pessoas têm personalidades diferentes, há pessoas mais introvertidas, mais extrovertidas, há pessoas mais expansivas, há pessoas que gostam mais de se fechar no seu cantinho, outras não. E não precisas de lutar contra essa personalidade, mas depois tens de ter uma estratégia de como é que essa personalidade te vai ajudar a gerir aquela equipa. E tens de procurar coisas que funcionem para ti. Para mim funciona bastante bem o gerir as coisas de uma forma descontraída, muito pouco formal, onde nós brincamos e rimos e dizemos uns disparates de vez em quando no meio de uma conversa séria e reduz um bocadinho a tensão, porque eu sinto que isso depois dá algum espaço às pessoas para virem fazer perguntas e acharem que têm a porta aberta, literalmente ou não, às vezes não está aberta, mas o interesse é as pessoas sentirem que há confiança ou há segurança para poderem vir fazer uma pergunta, para poderem vir colocar um problema, para discutirmos um tema que ou não perceberam ou não está a correr bem. E felizmente eu sinto que acontece isso, as pessoas procuram falar comigo para esclarecer, para fazer perguntas sobre o que é que está a acontecer, para me trazer problemas onde querem ajuda para resolver. E portanto eu sinto que essa forma um bocadinho mais próxima de gerir a equipa, mais descontraída, mais informal, que nem sempre é bem vista, principalmente no setor bancário. Portanto, pode ser bem vista pela equipa, mas nem sempre é bem vista pelos pares ou pelos chefes. Portanto, também às vezes tens que gerir um bocadinho esse problema das pessoas acharem que tu és demasiado informal ou demasiado à vontade. Mas com as equipas funcionam. Portanto, para mim tem sido um bocadinho isso. Tem sido ser mais próximo, ser mais acessível, sim, obrigado. e tentar procurar, uma coisa que eu procuro sempre é...
eu posso não conseguir ter tempo hoje para falar contigo. Se tu disseres agora preciso de falar contigo, queria ouvir uma coisa. Posso não conseguir hoje, mas procuro encontrar um espaço assim que possível. E portanto, não, claramente digo que não, só se não estiver cá ou não conseguir mesmo assim podemos falar por telefone. Portanto, tento mostrar que existe esse tempo, que existe essa abertura. Claro que depois também depende de como é que fazes a conversa, não é? Porque se tu tiveres essa abertura, mas depois, quando as pessoas chegam à tua sala, tu estiveres super sério e estiveres a dar na cabeça de toda a gente que tu faz perguntas, também só lá vão uma vez. Pronto, então, depois, quando tens a conversa, também tens que ser... Não podes deixar de ser um pouco duro em certas coisas, porque as coisas têm que acontecer, tem que haver um fluxo, e tem que haver um seguimento, tem que haver uma organização, mas tens que ter a abertura de ouvir muito. Eu acho que uma grande parte da comunicação é ouvir. Porque nós achamos sempre que a comunicação é falar, nós pensamos em comunicação, pensamos no marketing, nas imagens, mandar um vídeo, mandar um e-mail, mas tu quando mandas um e-mail não sabes como é que as pessoas estão a ler o e-mail. Eu posso mandar o mesmo e-mail para 3 pessoas diferentes e um acha que eu estou chateado, o outro acha que eu estou bem disposto. Cada um lê com a sua intenção ou com o seu humor daquele dia, não é? Também, porque às vezes é o nosso humor daquele dia que nos faz mudar a percepção. Então, são um bocadinho estas coisas que eu tento pensar um pouco e tentar coordenar para ter uma abertura entre mim e a equipe para que não haja essa distância, que não haja aquela coisa de que eu não posso falar com o chefe porque é chefe. Tento eliminar isso. Às vezes é difícil porque há uma cultura enraizada. Tu tens que lutar contra isso. Ainda no outro dia tive essa conversa com alguém que tinha trabalhado há muito tempo numa instituição que era muito hierárquica, onde as pessoas não podiam ir falar com o chefe, tinham que pedir uma audiência. Pronto, e nós no banco temos uma cultura diferente. Mas as pessoas quando vêm formatadas assim vão ter que perceber, de facto podem. Tem que ver os outros à volta, ou tu tens que demonstrar que a pessoa pode. Então, é o exemplo, não é? Tens que partilhar e mostrar que de facto acontece assim. E por aí. Obrigada, Eduardo. Eduardo referiu aqui muito perfis, muito personalidade e a forma das pessoas serem. A questão aqui para o Cleiton está muito relacionada a isso. Nós sabemos ou temos aquela imagem que os financeiros são muito sérios, só pensam em números, não querem saber de pessoas. Então, aqui uma grande curiosidade, como é que estas pessoas comunicam, como é que essas pessoas fazem o seu trabalho. E o Cleiton, sendo da área financeira, uma área muito focada para números e, por vezes, pouco para as pessoas, como é que no dia a dia faz essa gestão ou lidera ou garante que também aconteçam momentos de atenção para as pessoas e não é só planilha, atrás de planilha e gráficos. Existe uma comunicação aberta com as equipas? Como é que funciona para si? Obrigado, Rita. Primeiramente agradeço a todos que estão aqui ao Vitor. E um pouco sobre mim antes. Também me apresentou, mas acho que é importante dizer um pouco sobre mim. Sou brasileiro, estou em Angola com a minha família há 20 meses, vivemos aqui em Talapona e hoje estou líder da área de finanças da Webco, um grupo de origem libanesa, investe em Angola, em África, 30 anos, Angola é um período muito similar. E dentro dos investimentos tem as indústrias, onde eu sou o líder da área de finanças, e creio que para a maioria de vocês angolanos, a Golissar, que é a marca mais conhecida, também é do grupo Webco. É um tema, voltando ao tema abordado, é um tema realmente de alta relevância. E sim, de fato, a área financeira tradicionalmente é vista como uma área muito técnica, uma área de nível de estresse sempre muito alto. Finanças e prazo, acho que nasceram, dividiram a mesma placenta, sempre atrasado, sempre atrás do prazo, e a impressão de que
as pessoas não têm importância. Obrigado pelo convite de poder falar um pouco sobre minha experiência e o que aprendi ao longo dos 28 anos que estou na área de finanças. Mas eu queria começar, se a Neide me permite, pegando uma palavra dela que é expectativa. Expectativa, para mim, é o que define a comunicação. Porque a comunicação ela sempre tem dois pontos muito importantes e dois pautados pela expectativa. E também a forma. A expectativa de quem vai receber a comunicação, de quem vai passar a comunicação e a forma. E para mim é um dos maiores problemas hoje da humanidade. As pessoas não entenderem que você precisa ajustar a sua comunicação a quem vai receber a comunicação. Do ponto de vista assim, das minhas rotinas, né, diárias, falando um pouco sobre o aspecto mais protocolar, digamos assim, finanças, como diz a literatura. Eu, como líder, a primeira missão que eu tenho é entender onde nós temos que chegar. Qual é a estratégia? E a segunda missão, não menos importante, é definir como vou chegar. Até porque finanças é uma área de suporte, diferentemente de outras áreas. E a terceira parte, que aí sim onde envolve as pessoas, traduzir isso em iniciativas, ou conhecido como objetivos também, claros, onde passa por isso uma avaliação minha como líder do capital humano que eu tenho, para que eu possa distribuir essas iniciativas, esses objetivos, de maneira que a pessoa se sinta parte dessa estratégia. E a parte que eu digo aqui não é simplesmente as 8 horas por dia, os 5 dias da semana, os 22 dias do mês. Mas realmente entender que ela é responsável pelaquela transformação proposta. Esses objetivos acontecem uma vez ao ano. Normalmente, acho que todos aqui devem lembrar muito bem dessa palavrinha budget. Acontece uma vez ao ano, usualmente entre o período de agosto e outubro. E nesse momento, os objetivos são de maneira clara desdobrados, a equipe recebe individualmente as suas metas e eu faço de maneira que eles entendam o impacto da contribuição deles na estratégia como um todo. Depois, a cada trimestre, eu costumo fazer uma revisão de como isso avançou, como que as pessoas estão desenvolvendo esses objetivos, já entendo quais as dificuldades que elas encontram, obstáculos que elas encontram. Na maioria das vezes envolve também muito comunicação, porque tem que interagir com várias áreas, depende de recurso, em alguns momentos depende de investimento também. E nesses momentos trimestrais, recalibramos as expectativas, definimos o que é possível alcançar, o que não é possível alcançar, e redefinimos foco, priorização. Depois tem as avaliações, que são 2 anuais e semestrais, em julho e depois janeiro. Aí é mais como se fosse uma preparação para a reta final, onde a pessoa, mais uma vez, recebe de maneira clara, objetiva, orientação, capacitação, para que ela desenvolva competências que talvez ao longo desse processo consiga identificar que é necessário. E também disponibilizo, isso é um canal completamente informal. Semanalmente eu tenho reuniões individuais com cada líder da minha equipe. Eles têm um horário específico, 30 minutos. Tem 3 itens que sim, são revisões de objetivos, são revisões de rotinas, são discussões de alguns problemas, mas também tem
um item que é livre, e não tem agenda, e não tem protocolo, que é falar um pouco sobre como eles estão. E um pouco também da minha experiência vivendo, já vivi em outros países, não em períodos tão longos, mas por projetos. Eu tenho na equipe alguns estrangeiros também, alguns que não têm família, vivem aqui sozinhos, são solteiros. E eu entendi que é muito importante, vivendo num país distante e sem família, se demonstrar um interesse genuíno pela pessoa. Isso para mim foi muito transparente vivendo aqui 20 meses. E trabalho ali no Largo da Total, próximo ali do Largo da Total. Então tenho todos os dias a maravilhosa Estrada da Samba, 1h30 daqui ao centro. E mais 1h40 na volta. Então eu uso esse tempo para simplesmente ligar para as pessoas. Estou ao telefone, o motorista dirigindo, e eu uso esse momento para eu conversar com as pessoas. E aí não são só os meus líderes. Eu tenho que, na minha cabeça, ligar para cada uma das pessoas à medida que o meu tempo permite. E também, não tem pauta, aí não é o CFO da Webcor, aí é o Cleiton tentando entender das pessoas onde eu posso ajudá-las. Há 2 finais de semana atrás, também estava no sábado à noite, e me veio à cabeça ligar para 2 pessoas que chegaram um chegou em dezembro, e o outro completou 3 semanas agora. Entender como eles estão. E aí descobri que já se conectaram mais do que eu. Já estavam cada um aí, um no grupo de padre, o outro no café Del Mar com outras pessoas, enfim. E isso para mim é muito importante, porque as pessoas entregam os objetivos. E se o líder não entender que o interesse genuíno é o que vai determinar o sucesso ou o insucesso, né, da parte da questão que foi abordada, da importância da comunicação em uma área que é altamente técnica como finanças. Eu não tenho nenhuma experiência como vocês de RH, genuinamente lidam com pessoas, mas tive que investir muito tempo entendendo a importância disso, o quão importante é se conectar com as pessoas. Obrigada, Cleiton. A vida não são só números. Os números são importantes. Mas é importante aqui o interesse genuíno pelas pessoas. Foi o que eu absorvi aqui do Cleiton. E o Cleiton também fez aqui uma referência a uma coisa muito interessante: transparência. E aqui não é só no corporativo ou no profissional, em casa às vezes também, né? As relações esposa-esposo, transparência na comunicação, parece que vamos aqui ver com a Neide. Qual é a opinião da Neide? De qual é o impacto que pode existir na falta de comunicação entre os líderes e a equipa? E isso também é importante incentivar os líderes aqui a terem uma comunicação transparente, assertiva, a tempo e horas com a equipa, para não acontecer depois, como o Eduardo fez ali a referência, se a equipa não atingiu, a culpa foi vossa porque eu disse essas situações todas. Qual é a visão que a gente tem aqui relativamente à primeira falta de comunicação e depois a importância aqui da transparência na comunicação? A audiência vai concordar comigo que quando nós não comunicamos, também comunicamos, não? Quando a gente chega a casa e depois não há aquele boa noite, não há aquela coisa, só também está a comunicar. Então não há forma, porque nós não comunicamos só a falar, a nossa expressão
corporal, nosso silêncio, fugirmos, né, das situações, o congelar. Estamos sempre a comunicar de alguma forma. Aqui o desafio é comunicar da forma correta, no momento certo, para as pessoas certas. E há líderes que fogem dessa responsabilidade. Quando são coisas boas, querem estar à frente. E quando são coisas menos boas, vão à DPC, que é a direção de pessoas, eles têm lá, é só lerem, está escrito aqui. Porque a empresa, mas quem é a empresa? A empresa que decidiu, e é para fazer, e é para... É difícil. Temos também que entender que esta questão da comunicação são técnicas que se aperfeiçoam ao longo do tempo. Há pessoas que têm mais habilidade de comunicar do que outras. Na minha equipa, eu não sou a pessoa que comunica melhor e eu utilizo muitos meus colegas para me ajudarem em alguns temas, porque eu sei que isto tem muita coisa para mim e a comunicação, como foi aqui dito pelos meus colegas, tem que ser transparente, tem que ser genuína, né? As pessoas têm que entender que efetivamente, independentemente do conteúdo, é verdadeiro. Não estou a dizer que eu tenho dificuldade de ser verdadeiro, mas há vezes que, dependendo dos temas, eu não me sinto tão confortável. E então nós temos que entender quem são os influenciadores. Eles têm que estar connosco, têm que entender o que é que se passa, o que é preciso comunicar e também saber em antemão qual é a expectativa das pessoas. Mais uma vez, já há um murmúrio que temos que trabalhar até às 21 horas porque abrimos agora um novo site, não sei aonde. Eles já sabem que a empresa precisa que as pessoas fiquem até às 21, mas o horário é até às 20. Eles só estão à espera de quem é o mensageiro que vai dizer que vamos ter que ficar até às 20, porque eu só quero eliminar aquela pessoa. E então, às vezes, a perguntar o que é que isso vai trazer para as pessoas? Qual é o impacto dessa decisão nas pessoas? E várias vezes nós depois voltamos para trás e vamos ver que a nossa comunicação tem que ser revista, que se calhar não é isto que vai resolver o problema, não é aquela situação assim, daquela forma que vai resolver o problema. E temos que sentar, temos que nos ouvir e temos que dizer, olha, a empresa tem esta preocupação, tem este objetivo. Como é que tu achas que isto pode ser feito? Isto é o mundo ideal. Muitas das vezes não é possível, mas não se perde nada com isso. Não se perde nada com esse exercício. E depois vemos que são as pessoas próprias que dizem, acho que é melhor ficarmos mais em hora. Mas para isso, a empresa tem que garantir um transporte alternativo, porque as pessoas vão chegar a casa às 23, porque isto, porque aquilo, e a empresa depois vai dizer, ok, então vamos conseguir fazer isto, e a solução é comum, não é? A solução é comum. Portanto, o impacto de não haver esta abertura de comunicação é desastroso, porque as pessoas resistem, e às vezes não resistem para prejudicar a empresa, só porque elas não se sentiram envolvidas, e não se sentindo envolvidas, não se sentem respeitadas, e por isso eu vou resistir, porque eu quero mostrar que eu existo e que a minha opinião podia ter tido em conta nesta decisão. Portanto, o não comunicar aqui é mesmo também comunicar, não há aqui alternativa. As lideranças não se podem despir de papel, não é possível um líder que fica com a porta fechada, que acha que falar com a equipa é perder tempo, que o acesso para, ou a disponibilidade para termos uma conversa informal, isto não é uma obrigação dele, não está no job description, não serve para um líder. Nós sabemos que o líder não é a pessoa que faz, é aquela pessoa que orienta as pessoas a fazerem as coisas. E isso não é com base em e-mails, fechar a porta, com Teams, isto é mesmo presencial. E nós, aqui em Angola, temos que reconhecer que as pessoas adoram contacto, o olho, o afeto, sentirem-se, algumas pessoas até tocadas. E, portanto, nós temos que, muitas das vezes, mesmo que seja contra a nossa natureza, saber que isto é esperado do líder. E temos que fazer agora. Se não somos capazes de fazer, temos que aprender técnicas, temos que reconhecer que temos essas incapacidades e fortalecê-las. Obrigada, Neide. Grande lição aqui. Vulnerabilidade é reconhecer que às vezes
não sabemos fazer tudo e precisamos do suporte de quem faz melhor que nós. Isso é muito importante. Obrigada. Eduardo. O Eduardo já deu aqui umas pinceladas, mas eu vou insistir um bocadinho mais. Que técnicas mais é que podem ser utilizadas ou que momentos é que podem ser aproveitados pelos líderes para a construção dessa confiança e melhorar a comunicação aqui entre todos, líderes, equipa, que oportunidades é que devem ser aproveitadas para garantir que a comunicação seja melhorada entre os líderes e as equipas. Obrigado, Vitor. Técnicas, acho que depende um bocadinho também, como a Neita estava a dizer, e eu acho que também falei há pouco, depende um bocadinho da tua personalidade e podes ter que ajustar um pouco o como é que tu queres utilizar o lado bom da tua personalidade para criar esse ambiente de confiança, mas há algumas coisas que tu tens que fazer. Não podes dizer uma coisa e fazer outra. Acho que já toda a gente leu isto e diz-se muito, não é? Mas o exemplo vale mais do que o que se diz. Então, tu tens que garantir que quando tu dizes algo às pessoas, que cumpres. Não é? Portanto, não vale a pena estar a fazer promessas que não podes cumprir, não vale a pena estar a dizer que vais falar com a pessoa se depois não consegues falar com a pessoa, ou que vais resolver um problema se não tens capacidade ou poder de resolver aquele problema só para fazeres o papel bonzinho e dizer não, eu vou resolver, e depois esqueces o problema. Não é? Então, o mostrar esse honrar da tua palavra é algo que cria confiança. Pelo menos do ponto de vista do eu sei que o que ele ou ela me estão a dizer vai acontecer, começa a ficar na tua... lá atrás, né? Na tua cabeça, quando estás a falar com a pessoa, tu sabes, não, se esta pessoa me está a dizer isto, eu sei que vai acontecer. Também acho que deves criar, e se calhar um bocadinho que o Cleiton faz com as chamadas, deves criar momentos onde podes estar com as pessoas fora de um ambiente de tensão, de pressão, fora do escritório. Os team buildings, ou pode ser uma chamada ou um almoço no fim de semana, ou um jantar depois do trabalho. Criares algum tempo para conheceres a pessoa e não o colaborador ou não o empregado, não é? E isso às vezes é difícil, é estranho, mas é difícil às vezes fazer essas conversas estando no escritório. Porque mesmo que queiras ter uma conversa mais descontraída, o local é o local de trabalho, então as pessoas não saem daquela capa e às vezes basta sair para ir a um bar ou aqui a um restaurante ou a um sítio diferente e tu tens uma visão diferente das pessoas, mas elas também têm de ti. E, portanto, eu acho que uma das coisas que é importante para criar essa confiança é as pessoas perceberem que tu, enquanto líder, também és uma pessoa. Não é? A vulnerabilidade que vocês estavam a falar, portanto, mostrar vulnerabilidade, mostrar que nós também não sabemos tudo, também há coisas que nós não vamos conseguir resolver, que também temos problemas, portanto, os líderes não são super mulheres nem super homens, também têm problemas. E às vezes é bom passar um bocadinho essa mensagem e tirar aquela capa de que não, aqui eu tenho tudo sob controle, a equipa é que não. Porque isso aproxima, não é? Cria aquela vontade da pessoa quando tem um problema também vem poder falar comigo, porque sabe que eu vou entender, também já passei por isso, ou já partilhei um problema meu noutro fórum. Mesmo dentro no nosso caso, no banco, nós temos por exemplo, temos uma cantina no segundo piso e a malta aproveita para almoçar ali. Não é tão descontraído como sair do banco, mas é um sítio onde eu gosto de ir e gosto de almoçar ali várias vezes para poder estar com pessoas sem ser numa reunião, sem ser num fórum mais formal. E ouves e discutes muita coisa e ris e dizes uns disparates e a malta brinca um bocadinho, e isso cria também um ambiente em que as pessoas te veem. Eu acho que é um bocado o que eu nem estava a dizer, não é? A proximidade, que pronto, a cultura que nós temos aqui é diferente da cultura do Japão ou da cultura dos Estados Unidos, não é? Nós se queremos ser efetivos e eficientes, não podemos ser aquele líder que está sentado fechado numa sala só a mandar e-mails e a disparar ordens. As pessoas precisam de contactar contigo, tem que haver uma relação pessoal.
Então eu acho que passa muito por tu dispores um pouco, por criares um ambiente onde as pessoas se conhecem para os dois lados enquanto pessoas, não só enquanto colaboradores. E depois o que o Clayton disse é muito importante, tem que ser genuíno. Tu tens que querer fazer, porque se só meteste isto numa lista, a dizer tenho que almoçar com o fulano e depois vais para lá, mas continuas com aquela postura de escritório e super rígido, e não vale a pena. Então tem que ser um interesse genuíno, tens que querer conhecer as pessoas, quando fazes uma pergunta tens que querer ouvir a resposta. Às vezes, já não sei onde é que eu li isso, ou se vi em vídeos, não sei, que todos nós passamos de manhã muitas vezes e dizemos bom dia, então tudo bem, mas nunca ouves a resposta, já foste. Então, quer dizer, tens que ouvir a resposta. Se perguntaste se está tudo bem, ouve. E se não está tudo bem, continua a conversa. Não é perguntar se está tudo bem, tchau. Então, acho que tem que ser essa componente do ser genuíno, do estares interessado. Porque as pessoas percebem isso, nós como seres humanos, nós somos muito bons a perceber-se do outro lado, muitas vezes até pela linguagem não verbal, se aquilo que está a ser transmitido é genuíno, é verdadeiro. Não é? Então, acho que passa muito por aí. Boa, Eduardo. Muito bom. Estados Unidos, Japão, muitas culturas, muitos ambientes. Clayton, e o Clayton também já partilhou, né? Já trabalhou em alguns lugares diferentes. A sua experiência em ambientes multiculturais, quais são os maiores desafios da educação que já encontrou, né? E também saber de que forma é que é possível ultrapassar esses desafios, se tem alguns exemplos que podem partilhar. O Clayton é brasileiro, já percebemos, está em Angola, já trabalhou em outras realidades. Qual é a sua experiência em relação a isso? Primeiro, o idioma. Fala-se, como dizem aqui, português brasileiro. Peço desculpa aqui aos de origem, mas sim falamos português brasileiro. Mas eu vou também pegar uma passagem do que o Eduardo comentou. O quão importante é, dentro do papel do líder, demonstrar, como eu disse, o interesse genuíno e passar a confiança às pessoas. E eu costumo dizer, reconheço a minha equipe e me critique. Todos os méritos são meus, os problemas são meus. Eu tenho um período da minha carreira que foi bastante marcante, eu creio, para todo mundo. E foi o período do Covid. No Brasil, eu creio que foi o último país, de fato, o nosso ilustríssimo presidente a reconhecer que o problema era grave, o problema era sério. Mas quando entramos em lockdown, realmente o lockdown foi completo. As escolas pararam, as empresas pararam, os serviços pararam, todo mundo teve que, de fato, parar. E nesse período, a comunicação para mim ela foi um tema que eu mais trabalhei e identifiquei, que sempre vem a pergunta de vocês de RH, qual é um ponto que você entende e você precisa desenvolver como líder? Uma perguntinha maravilhosa. Ingênua. E eu entendi que esse é o ponto. Daí surgiu, de fato, o interesse genuíno que hoje eu tenho pelas pessoas. Porque eu me vi diante de um problema. A empresa tem que seguir, a vida das pessoas precisa seguir. E como time, como grupo, a gente resolve esse problema. Foi colocado diante de todo mundo. Dizer para vocês que a parte tecnológica, TI, colocar as casas conectadas, isso foi resolvido em questão de 2 semanas. Mas ficava sempre aquela pergunta: como vai ser o dia a dia? Como que as relações vão passar a funcionar a partir do momento em que as casas das famílias transformaram-se em escritórios?
aqui vem um segundo momento de reflexão que eu tive e que toca muito o tema da comunicação. Como eu, como líder, principalmente de uma área de alto impacto para o negócio, consigo fazer com que a minha equipe não perca o foco, né? E que também fiquem bem, né? Porque eu vi a dinâmica dentro da minha casa. E aí comecei a entender, não só a minha casa tinha um problema. Convivíamos lá, a pessoa que trabalhava conosco, minha esposa, minha filha, eu, 2 cachorros e um gato. E no mesmo espaço. Eu tentando me conectar numa reunião, minha esposa conectada em outra, filha em temas de escola. Eu fiquei pensando, as pessoas também estão passando pela mesma coisa. E agregar uma informação a mais. Na minha empresa anterior, éramos o meu chefe e eu homens, e mais de 30 mulheres. Minha equipe, as líderes, todas mulheres. Todas mães, esposas. E, de repente, o acesso que nós tínhamos de estarmos todos no mesmo escritório se transformou numa tela do Teams, que eu imagino que na época de Covid, todo mundo amava aquela musiquinha do Teams tocando lá. E, para mim, esse foi o maior desafio, mas um dos maiores aprendizados que eu tive na carreira. Daí surgiu, hoje, para mim, um dos pilares que eu tenho, que são as competências mais comportamentais, os soft skills, que é me conectar com as pessoas. Foi isso que eu fiz. Comecei a me conectar com a minha equipe, nada formal, ligava para elas pelo Teams para entender como estava. E com o passar do tempo isso foi mais fluido. Aí não era só eu que procurava, eu também comecei a receber ligação das pessoas. E fui ajustando um pouco esse novo ambiente de trabalho, sem deixar de tratar os temas que são importantes, comunicar os resultados, comunicar os planos, comunicar a preparação dos trabalhos, auditoria, enfim, rotina de finanças. E tenho uma experiência desse período. Essa minha equipe conseguiu entregar um projeto de altíssima relevância para a empresa. A empresa, na ocasião, ela dobrou de tamanho. Empresa de telecomunicações, então telecomunicações na época do Covid, pelo menos no mercado brasileiro, as companhias dobraram de tamanho. E o projeto que elas entregaram foi de altíssimo impacto, porque permitiu a empresa licitar companhias públicas. No Brasil, tudo depende de licitação quando se trata de fazer negócios com órgãos públicos. E esse projeto foi reconhecido no grupo, nos Estados Unidos. Elas foram apresentadas, virtual também, no encontro com o CEO global. E ele apresentou os projetos de todas as unidades da empresa no mundo que mereceram destaque. O prêmio chama On The Spot. E aí apareceram todas elas. A única exigência que eu fiz, por isso que eu volto ao tema que o Eduardo abordou, reconheço a minha equipe e me critique. A exigência que eu fiz foi somente elas aparecem. Estão lá, foram 5 líderes reconhecidos, e isso tudo num período em que era muito difícil acreditar que algum grupo teria sucesso e passaria bem. Foi uma turbulência. E recentemente, isso que eu digo que é muito importante de fato a preocupação com as pessoas. E eu observo que às vezes, como disse o Eduardo, você chega e diz bom dia. E fica silêncio absurdo.
Não, eu sei das pessoas que estão aqui no meu convívio, o nome da pessoa que está na portaria, da pessoa que está na copa, das pessoas que trabalham comigo, das pessoas que estão no escritório. E quando dou bom dia, eu aguardo a resposta. E em uma dessas ocasiões, voltamos num fim de semana, eu questionei uma das pessoas que trabalham comigo, se estava tudo bem, e ela pediu 1 minuto para conversar. Minha porta assim fica fechada para eu não atrapalhar eles trabalharem, porque eu fico em conferência praticamente o dia todo. Se eu não fecho a porta, eu atrapalho as pessoas, mas não tem protocolo, abre a porta se eu não tiver ocupado conversando. E nesse momento, essa pessoa veio falar comigo. E eu notei que não estava bem, estava emocionada, e comecei a perguntar o que tinha acontecido. Ela disse que tinha ido ao médico, fez uns exames e descobriu um quisto. Se vocês disse errado, por favor. Imediatamente, a primeira reação que eu tive foi: o seu próximo passo, você tem que procurar um especialista, investigar, para entender o que está acontecendo. Essa pessoa foi, e aí a gente vê todos os papéis têm importância. Essa pessoa fica ali, na maioria das vezes ninguém nota. O dia que ela precisou ir ao médico, mas cadê a pessoa? Quando eu comentei pelo que ela estava passando, aí que eu vi, estava dizendo a Rita, o quão danoso é a ignorância. Quando a pessoa tomou ciência do que a pessoa estava passando, aí foi entender, tem que mudar um pouco, enfim. Então, para concluir, eu vejo que tudo é uma questão, para mim, comunicação é uma questão de expectativa, essência e interesse genuíno. Se a gente consegue alinhar muito bem esses 3 pilares da comunicação, até minha carreira, que é extremamente técnica, é muito mais simples quando a gente consegue se conectar com o público. Eu posso falar aqui de termos técnicos, posso falar de ROS, EBITDA, POC e tal. No final do dia não vai mudar nada a vida de vocês. Então, a partir do momento que eu me conecto com vocês, aí sim eu posso passar, inclusive, mensagens da minha área altamente técnica, de maneira que todos compreendam. Então, da minha parte, Rita, agradeço. Muito bom, muito obrigada. Agora sim, espero que tenham tomado nota, espero que tenham as perguntas. Está aqui o painel disponível para colocarem as vossas questões. Marlene, como é que fazemos? Passamos o micro? Tem que sinalizar que tem questões. Ali, aqui. Está ali. Bom dia a todos. A minha questão está relacionada com dicas, não é? Falamos aqui, a cultura angolana é realmente tradicional e, portanto, eu já passei em várias empresas. Eu penso que só na indústria petrolífera é que havia essa abertura de aproximar o líder sem passar a secretária, sem muita burocracia. Mas, de uma maneira geral, existem essas barreiras. Eu gostaria de ouvir aqui no painel que dicas é que passam para nós, não é? Se eu estiver inserida numa organização em que realmente, para fazer chegar a minha mensagem, as minhas ideias, não é? Consiga furar e chegar ao topo. Porque muitas vezes eu passo aquilo que são as minhas ideias, as minhas preocupações, a minha chefia, mas eu sinto que essas ideias não fluem ao nível a seguir, ou pelo menos não fluem como eu esperava que fluísse. Como é que a gente faz para que chegue realmente ao topo, ao nível de decisão? Há muitas coisas, sim, nós cá ao nosso nível temos sugestões, temos ideias boas, podemos até comunicar, mas não sentimos isso chegar onde deve chegar. Quais são as dicas?
reconhecemos que existe esta estrutura, estas barreiras, posso dizer cultural, mas como é que a gente faz? A qualquer dia. Como é que se consegue chegar a um administrador executivo? Se foi batido o microfone, já estava vazio. Bom, vou tentar. Pronto, a banca pode ser um exemplo, não talvez o Standard Bank, porque na verdade não somos assim tão hierárquicos, apesar de sermos ainda bastante burocráticos, mas não somos muito hierárquicos. Bom, isto não é uma pergunta fácil de responder, porque depende muito das pessoas que estão do outro lado também. Por muito que seja a cultura da empresa, as pessoas têm características diferentes, não é? Portanto, o meu líder pode ser uma pessoa que não está a fazer essa passagem de informação, mas eu tenho que perceber também se a pessoa que está então na função hierárquica acima é mais ou menos acessível, apesar da cultura da empresa. Será que é alguém a quem eu posso mandar um e-mail dizendo: olha, eu gostava de ter 30, 40 minutos, uma hora para falar sobre esse tema, ou tenho uma ideia e gostava de partilhar? Não sei, depende da cultura da empresa, mas também depende da pessoa, não? Porque a cultura da empresa pode ser muito hierárquica, mas há sempre pessoas que não são, lá pelo meio. E nós podemos aproveitar um bocadinho essas pessoas que fogem a esse padrão. Agora, normalmente aquilo que está sob o nosso controle é nós não fazermos o mesmo. Portanto, a forma como nós vamos desconstruindo um pouco essa barreira é, com a nossa equipa, nós não fazermos o mesmo e começarmos a criar um ambiente diferente. Porque quando as pessoas à volta virem que esse ambiente funciona, vão querer, de alguma forma, adaptar ou copiar. E essa parte nós conseguimos controlar. Portanto, eu consigo controlar como é que eu vou gerir a minha equipa. Eu tenho menos controle sobre como é que eu posso chegar a pessoas, se essas pessoas não abrirem a sua porta, se não estiverem disponíveis. Mas não perdemos nada em tentar. Agora, claro que não vale a pena, a não ser que nós queiramos, de facto, levar isso à frente e podemos ter que pôr a carreira em risco naquela empresa, mas se não quisermos ir por aí, é uma questão de tentar perceber se, por exemplo, aquela pessoa não gosta de ser abordada numa reunião formal, porque vai achar que estás a passar por cima do teu ou da tua chefe direta e estás a falar diretamente com ele, e, portanto, num ambiente formal, se calhar não vai receber bem essa ideia que vem por outra pessoa, mas pode ser que esteja disponível para uma conversa de um para um. Num ambiente mais restrito, num ambiente mais fechado, ou se vocês, por exemplo, sentirem que há essa abertura na empresa, de fazeres um memo, algo por escrito, com algum detalhe sobre a tua ideia e, no fim, deixares a mensagem de que quer tu, quer o teu responsável ou a tua responsável estão disponíveis para falar sobre isso pessoalmente. Começar a tentar, às vezes não vais ter resposta, mas não desistas nas primeiras vezes, portanto, porque isso mostra duas coisas. Primeiro, mostra que estás interessado. Mostra respeito, porque tu estás a falar diretamente com a pessoa, não estás a colocar essa pessoa em xeque à frente de outras. Portanto, não é num fórum público. Portanto, à partida a pessoa não vai receber isso mal. Qual é o risco? Não ler ou não te responder. Mas pronto, tu fizeste a tua parte. Para o resto, tu já não controlas. Mas tem outra vantagem, que é as pessoas vão perceber que tu estás a partilhar ideias, que estás interessado na empresa, e isso vai-te posicionar. Mesmo que não mude a relação com o teu chefe, isso vai-te posicionar como uma pessoa para quem a liderança da empresa olha de forma diferente. E um dia, quando aparecerem oportunidades, eles vão pensar: não, mas olha, esta pessoa está sempre a partilhar connosco ideias e tem interesse em melhorar a empresa, porque é que nós não consideramos para este projeto ou para esta oportunidade? Não há uma solução, não há uma receita, eu acho. Agora, se desistires, não vai acontecer nada. Então, a única forma que tens de poder mudar isso é ir insistindo, ir tentando. E naquilo que está dentro do teu controle, mostrar essa forma de liderar a equipa e de teres essa postura diferente com a tua própria equipa. Não sei se te ajudei muito. Desculpa, espero saber seu nome. Helena. Começo dizendo o que o Eduardo disse: não desistir. Isso é a primeira coisa.
E normalmente, quando uma pessoa me traz uma ideia, quem trabalha comigo já conhece. A pergunta que eu faço: qual a dor que eu vou resolver com a sua ideia? Né? Se você elabora muito bem isso, depois o segundo passo, com quem você tem que se conectar. E também concordo com o Eduardo que a melhor maneira é, em alguns momentos, e na maioria deles, em uma conversa, num ambiente onde a pessoa não se sinta questionada, exposta, até porque nunca sabemos como cada líder gosta de conduzir os teus trabalhos. A partir do momento que você consegue identificar como se conectar com essa pessoa e leva para ele, muito bem estruturado, qual a dor, ou qual o problema, qual o benefício, qual é o que se alcança com a proposta, com a sua ideia, eu tendo a acreditar que as possibilidades de você ser ouvido aumentam assim, exponencialmente. Por isso é importante não desistir nunca. Já agora, Cleita, não falaste disso, acho que é importante, Helena, que não é só mostrar a dor que vais resolver, mas tens que estar disponível para não receber os louros dessa ideia. Principalmente numa cultura hierárquica muito forte, é tu fazeres perceber a essa pessoa que isso vai resolver um problema e que ele ou ela vão ficar bem vistos por resolverem o problema, não és tu. Então tens de estar disposta a que a ideia foi tua, mas alguém vai ser reconhecido por essa ideia que não tu. Mas isso vai somar pontos para ti na relação com essa liderança. E vão-te começar a ouvir mais, porque percebem que o teu interesse não é aparecer, é resolver o problema. Bom dia, eu sou Evandro Miguel, tenho aqui uma questão. Existe uma tendência natural das pessoas comunicarem com quem resolve o problema. E eu vou dizer mais abaixo, aproveitando aqui a pergunta da Helena, se o Eduardo falou muito bem, existe uma liberdade em falar com todo mundo. Eu queria saber se essa comunicação, por exemplo, de um funcionário diretamente com o líder mais acima não tem embaraço com a gestão intermédia. Isso depende muito da maturidade do líder, não é? Se nós dizemos às pessoas que elas podem ter liberdade para falar connosco, é preciso perceber se essa liberdade é só até o nosso nível, pode ser com as pessoas que estão acima de nós. E se as pessoas tiverem receio de que as nossas equipas, que as pessoas abaixo possam falar com os nossos chefes, se calhar não estamos a fazer a liderança correta. Contudo, também reconheço que é difícil quando se cria espaços de conversa, de abertura, de diálogo para sugestões, que neste espaço essas sugestões não passem e depois a pessoa passa essas sugestões para um nível acima. Também significa, também passamos uma comunicação, mais uma vez, que não confiamos naquele espaço, que achamos que vamos ser barrados, que as nossas ideias, se calhar já tentamos outras vezes e não funcionou. E eu vejo várias vezes e-mails que são dirigidos a mim sobre situações que a pessoa primeiro tinha que falar com a chefia. E eu, quando respondo à pessoa, respondo como deve ser e coloco a pessoa, a chefia, em cópia. Dependendo da natureza dos temas. Outras vezes eu chamo a pessoa para entender porque que esta situação foi diretamente para mim e não colocou a chefia direta. E aí eu percebo que há situações de bullying, de bloqueio completo, de inseguranças e depois temos que resolver o caso. Mas não vejo nenhum impedimento de que as pessoas possam ter acesso a qualquer pessoa da organização e temos que fomentar isso. Hoje a liderança tem mais consciência de que tem que estar a todos os níveis da organização. Os CEOs hoje estão a ser desafiados
a calçarem as botas do operador, a porem as luvas do homem do laboratório. Então, hoje há muito mais receptividade do CEO, há muito mais consciência desta parte da necessidade de serem mais humanos. E a humanização, pois, é contacto, é comunicação, é acessibilidade. Se nós exigimos isso do CEO, as esferas intermédias têm que entender que elas próprias têm que ser fomentadores dessa cultura também. Se nós dissemos que o CEO apareceu de repente no refeitório e come com as pessoas, pois eu não posso perseguir ou retalhar um colaborador meu que vai sentar na mesa com o CEO. Não faz muito sentido, não é? Então, pronto. Obrigado. Muito bom dia, Diana. Parabéns pelo painel. Acho que foram feitas partilhas muito interessantes. E a minha questão aqui é um bocado de uma forma mais transversal. Nós falamos aqui muito no papel do líder e na própria comunicação que deve ter, não é, com os seus colaboradores. Mas queria perceber, dentro daquela que é a vossa realidade, falou-se aqui em perceber a expectativa, primeiro, por um lado, para poder comunicar bem. De que forma é que as vossas organizações fazem um levantamento, se assim posso dizer, dessas expectativas? Que ferramentas é que vocês utilizam? E depois, por outro lado, como é que medem o sucesso, não é, desta comunicação? A não ser de forma informal, porque nós, e vocês muito bem, não é, têm este hábito de ir falando com as pessoas e percebendo, mas pronto, que ferramentas é que utilizam, não é, para depois perceber, ok, o que nós quisemos dizer foi realmente compreendido pelas pessoas? Bem, nós, quando criamos o nosso plano de comunicação, baseamos no estudo do clima organizacional. Antes, nesse estudo do clima organizacional, a grande discussão foi perceber que dimensões é que nós queríamos saber, que problemas é que deviam constar nas questões a serem apresentadas no estudo do clima. Há N empresas que vendem estudos do clima, as perguntas são normalmente estruturadas na visão estratégica, políticas de gestão de pessoas, a liderança, questões de segurança, mas nós direcionamos as nossas perguntas naquilo que poderia estar mais dentro da nossa realidade. Portanto, tudo aquilo que nós desenhamos foi para responder às preocupações das pessoas, aquilo que elas percebiam que era o nosso modo de ser naquelas dimensões. E como é que nós medimos que efetivamente estamos a fazer alguma coisa, que a comunicação depois está a surtir efeito? Voltamos a fazer, e para as mesmas dimensões, e para ver se há algum progresso. Há questões que são muito simples, que foram atacadas, que eu não preciso fazer um survey. Pessoas, a questão da compensação em benefícios, que é sempre uma questão... Você ganha bem? Se eu fizer aqui uma pergunta, acho que ninguém vai dizer que ganha bem, que tem todas as condições que precisa e que está no nível salarial ideal. Mas depois a questão do ganhar bem não é às vezes quanto é que a gente recebe, o que é que a gente faz com aquilo que recebe, como é que a gente gasta aquilo que recebe. E nós verificamos que havia uma necessidade muito grande de formar, por exemplo, as pessoas na gestão financeira doméstica. Pelo nível de quilapes, adiantamentos, a solicitação constante aos fundos de apoio, portanto era uma questão de educação financeira. Então, estes indicadores, depois começamos a medir, portanto, nesse aspecto específico, se temos mais incidências de pedidos ou não, e depois também vermos algumas opiniões que foram dadas pelos próprios colaboradores, começamos a aplicar, a adesão das pessoas a essas iniciativas, se efetivamente há um melhor clima, se as pessoas sentem-se mais felizes, e sentir mais felizes às vezes os eventos da empresa, se as pessoas participam, uns querem cantar, outros querem fazer parte da organização. Há um grupo que fica mesmo sempre contentes da vida, aquelas pessoas que têm medo de ser felizes. Existe isso. Mas estes têm que se encontrar, as pessoas também têm que encontrar elas próprias aquilo que precisam para ser felizes. Portanto, vai sempre haver aqui um grupo de pessoas que vão desafiar-nos, e não faz mal nenhum isso, mas são alguns instrumentos que nós utilizamos para medir. Só rapidamente, em termos de ferramentas, pronto, acho que é um bocadinho parecido, se calhar, com o que a Ney disse e
o tema da referiante, nós temos 2 a 3 ferramentas que utilizamos maioritariamente para estes temas que tu referiste. Nós aplicámos o conceito do NPS, que normalmente é mais para clientes, portanto do Net Promoter Score, que avalia se os nossos clientes recomendam ou não a nossa instituição. Nós fazemos isso com os colaboradores, todos os anos. Portanto, avaliamos o rácio que nós chamamos o ENPS, que é de Employee Net Promoter Score, mas juntamos um conjunto de perguntas. Pronto, um bocadinho o tema do clima organizacional. E nós fazemos perguntas, são cerca de 10 a 12 perguntas, agora não me lembro exatamente do número de perguntas, mas perguntamos coisas como é que classifica a relação com o seu líder é empático, confia no líder, percebe o objetivo da organização, percebe o seu impacto para a organização. Portanto, juntas um conjunto de questões que permitem perceber não só a avaliação global para a empresa, mas depois tens a visão por unidade ou departamento, desde que não sejam muito pequeninas, por causa de uma questão de confidencialidade. Então consegues perceber por aí um pouco também, por exemplo, quais são as unidades que dizem que não confiam no líder ou que sentem que o líder não é empático. Não? Portanto, essa é uma das ferramentas que nós usamos e depois vais criando um track e um trend de ano para ano para perceberes o que é que está a correr bem e o que é que está a correr mal. Temos uma ferramenta também onde carregamos os objetivos, parecido também com o que a gente referiu, e usamos essa ferramenta de carregar objetivos também para as pessoas poderem dar feedback, pedir e dar feedback. Portanto, é uma forma também das pessoas poderem utilizar essa ferramenta para de alguma forma irem comunicando com frequência. E estamos agora, fizemos um piloto ano passado e vamos avançar este ano com um Survey 360, mais focado nas lideranças de topo e lideranças intermédias, associado às respostas que tivemos naquele ENPS, para começarmos a mapear exatamente quais são os gaps em cada líder, para depois trabalhar com esses líderes de forma específica alguns desses comportamentos, algumas dessas competências. São um bocadinho as ferramentas que nós estamos a usar também. Passa a Simone. Diana. Começar dizendo minha experiência. O mais importante é dar o retorno às pessoas. Não que as ferramentas não sejam importantes, mas às vezes para naquela divulgação fria da ferramenta e as pessoas, como eu disse, o porteiro que cuida da segurança, a pessoa da Copa, a todo mundo, não entende de maneira clara o que aquela pesquisa traduziu. Então, isso é um ponto. E de que maneira eu faço isso? Eu não uso uma ferramenta específica para retorno. O que eu faço? Eu reúno os meus líderes e peço que eles façam o mesmo. E colocamos 2 colunas, o que fizemos bem e o que temos de desafios para frente. E às vezes eu faço isso, peço que eles façam esse exercício. E quando eles colocam a reunião, às vezes eu repentinamente apareço, porque eu quero entender se fazem da maneira como corresponde. De novo, porque se eles não se conectam com as pessoas, eu vou aproveitar a pergunta do Henrique, eles são a liderança intermediária. É aí que você vê se os líderes intermediários também se conectam com as pessoas, porque às vezes uma boa ideia passa sem ninguém entender. Nesse processo. E com relação a ferramentas, tem muitas empresas que optam por várias. Por exemplo, tem uma empresa que se especializa em avaliar ambientes, a Great Place to Work. Ela quebra isso em dimensões. Ela olha a empresa, ela olha a liderança, ela olha o ambiente e ela olha o corporador. E elegem quais são os pilares. Eles vão passar um questionário. Esse questionário é confidencial, eletrônico, ninguém é identificado. Eu tenho minhas dúvidas com relação a isso. E quando você começa a preencher seus dados, de que área você é? Você é líder ou não? Quantos anos você é líder? Mas enfim, presumimos aqui que tem a confidencialidade.
Depois ela devolve-se informações muito relevantes, altamente relevantes. A pergunta é: faço o que mesmo? Passo o cabelo no pão? Não, só tem uma finalidade. As pessoas que responderam aquele questionário precisam de respostas. E aí, voltando a um tema que foi abordado, do exemplo, quem tem que fazer isso? O líder. Se o líder não lidera, por exemplo, e pensa: cargo, eu estou hoje CFO, eu nasci CFO, se eu ousar a fazer a minha gestão baseada no meu cargo, eu estou preparado para fracassar. Então, para mim, ante todas as ferramentas, a mais importante é o retorno. Obrigada. Eu posso aproveitar essa deixa? Diana, sendo honesta, não estou a fazer, não fizemos, mas é uma das coisas que temos como objetivo, que é o People Engagement. Nós temos tido um turnover a determinados níveis de organização e estamos a fazer aqueles, chama-se pulse check, que é para ver se as pessoas continuam engajadas e o que é que lhes faz não estar engajadas. Porque acho que hoje na internet há várias ferramentas que nós podemos usar para também medirmos a pulsação do negócio, do engajamento das pessoas, da felicidade das pessoas. Pegando naquilo que o Clayton falou sobre o retorno, nós fizemos o estudo do clima organizacional e quando vieram os resultados tivemos sim dificuldades em publicar os resultados. Fizemos uma campanha enorme de dar o teu feedback, abre o teu coração, queremos ouvir-te, não sei o quê. Quando chegaram os resultados, começamos a pensar: a concorrência não pode saber. Não é verdade. Isto não é bem coisa. Isso aqui já sabemos quem é. Só é o grupo dos infelizes que disse isso. Foi difícil. O que é que nós fizemos? Utilizamos uma identidade para estes tipos de exercícios de escutação. Criamos uma identidade. E no nosso caso foi a soma das vozes transforma. Portanto, quando uma pessoa cria uma identidade, saímos do nome, saímos do instrumento em si, que é um questionário, que é não sei o quê, e depois também usamos alguma criatividade no feedback. Então, todas as ações que aconteceram para resolver os problemas do estudo, vou dizer, nós não publicamos os resultados, para responder assim. Não consegui consenso, não consegui e não publicamos os resultados como estava. Pedimos à empresa de consultoria para resumiram. Depois achávamos que mesmo naquele resumo estava implícito ali algumas questões que não nos abonavam de forma nenhuma. E não consegui consenso. A única coisa que nós fizemos, criamos as fases todas. Portanto, uma coisa era o pulsar, que era medir o pulso, que eram as perguntas que tinham que estar no questionário. Depois era o ouvir, que eram as pessoas a darem-nos o feedback. E depois era o fala ao coração, que era o coração que está a falar. E tudo isto passava por uma identidade que é a soma das vozes transforma. Guess what? 2 anos depois continuamos a fazer melhorias, porque há coisas que dependem de orçamentos, mudanças de comportamentos, há coisas que levam tempo, há coisas que foram mais rápidas, foi assim, outras coisas levaram mais tempo. Mas sempre que nós fazemos alguma coisa que tenha a ver com o resultado do estudo, nós utilizamos a soma das vozes transformou. E por isso é que hoje temos o seguro com uma cobertura XYZ. A soma das vozes transformou, nós ouvimos e melhoramos o refeitório nisto, naquilo. Então, as pessoas continuam a sentir que aquilo que elas disseram continua a estar vivo e presente. Nós estamos a fazer alguma coisa em relação àquilo. É uma cobrança quase que inexistente, porque eles sabem que continuamos a trabalhar naquelas ações. Portanto, são algumas dicas que pode funcionar. No nosso caso, funciona. E é assim que nós fazemos. Obrigada. Deixa-me lembrar Chefe Marlene, eu estou a ver aqui só mais um. O tempo está apertado. Eu estou ali a receber isto. Pode ser? Pronto, a mulher não utilizou, então vamos aqui. Se eu dar mais. Muito obrigada, Marlene. Eu sou Edna Antônio. Faço parte do grupo Carrinho. E eu gostaria de colocar uma questão à Neide e depois ao painel. E é um desafio que acredito que existe em muitas empresas.
por muito que o board, o topo, tenha uma visão bastante desafiadora, uma linguagem que nós achamos a nível de que é pertinente, eu digo que na maior parte das vezes quem contamina a cultura da empresa são as vias intermédias. Eu gostaria de saber, assim, na prática, para contar mais para a Neide, porque está num setor que é muito próximo ao nosso e o Cleiton também. O que é que vocês fazem para garantir que a linguagem, o ponto, chegue da mesma forma até a base? Porque não é algo que não é muito fácil. Em teoria é, mas na prática acaba por ser muito difícil. Aquilo que se prega lá em cima nem sempre chega da mesma forma cá para baixo. Essa é a Edna que eu estou a pensar. Eu estava curiosa para conhecer. Há muitos anos que ouço falar da Edna. E é uma profissional que sabe essa resposta, porque ela vive também essas dores todos os dias. Sim, os diretores são difíceis, muito difíceis. E como eu mencionei há bocado, portanto, o acionista tem uma visão, ele partilha a visão, a Comex afina, e depois o como, quem diz como é que nós vamos fazer são as diferentes direções, né? Os diferentes responsáveis. Eles minam se não compreenderem. E mais uma vez, até que ponto eles estiverem envolvidos naquilo que nós queremos que eles façam. Se eles não estiveram envolvidos, resistem. Mas há outros que são muito bem mandados. É uma ordem do chefe, é para fazer. Há outros que dizem: isto não funcionou no passado, não vai funcionar agora. Eu não tenho pessoas, não tenho equipas, eu não tenho isto, não tenho aquilo. Portanto, ele não foi envolvido, não se perguntou se ele achava, o que achava da direção dele, se era essa a forma de ir. Então eles podem fazer alguma resistência. Há pessoas que são envolvidas no momento da discussão, mas não participam da discussão. São mensageiros de que agora vieram os iluminados, né? E agora estamos cá nós para fazer isso. Há outras pessoas que genuinamente envolvem-se, participam, mas no final de tudo nós temos que ter ferramentas de avaliar o desempenho e os objetivos. Estas ferramentas acabam por neutralizar um bocado estes desníveis de envolvimento, e elas têm que ser o mais objetivas possíveis. E temos de tomar decisões. Nem todas as pessoas, apesar das funções e de serem tecnicamente bons, têm o comportamento certo para mobilizar e engajar as pessoas para aquilo que a empresa precisa de fazer. E temos que fazer alguns convites para... Aqueles convites que é de lançar, né? Uns são horizontais, outros são mesmo para a porta para lá para fora. Se não tiverem... Essas pessoas resistem, podem mesmo bloquear o progresso da empresa. Okay? Obrigado, Ana, pela pergunta. Concordo também com a Neide. Tem diretores que complicam a vida. Normalmente, o board é muito claro no que quer. Na maioria das vezes. Crescer 2 dígitos, gerar dinheiro, receber dividendo. Invariavelmente, eles são muito claros. Mas quando envolve o cara do banco, a gente vai... O Eduardo está sentindo. Vai emprestar dinheiro dele depois. Essa questão de isso eu vou falar sobre minha experiência. Eu não aguardo que cada diretor vá lá, faça o teu trabalho, até porque finanças têm esse lado de ser um propeller, um propulsor. Não é só, eu não sou um financista que olha para trás, eu olho para frente. A partir do momento que me conecto, a primeira coisa que faço é me conectar também com quem eu preciso influenciar para que a estratégia tenha sucesso. E a partir desse momento entra as ferramentas, como que cada um vai desdobrar isso em objetivos, se são aqueles objetivos SMART, inteligente, mensurável, atingível, enfim. E depois, claro, como é que vocês vão comunicar isso? Me explica.
dar um exemplo. Estou aqui sentado, me convence. E é nesse momento que tem o board de acionistas e tem o board de diretores. E os diretores precisam consensar. Precisam entender realmente se está todo mundo alinhado com o que precisa ser comunicado. Comunicação também é um objetivo. Além dos objetivos, como vai conectar, como você vai passar essa informação para frente e certificar que ela vai ser entendida. E também assumo um pouco esse papel. E aí uso muito mesmo os meus parceiros de RH. E tenho que dizer que o RH que tenho é altamente competente nesse aspecto de mobilizar as pessoas. Então, acho que muito é usar o que tem de melhor em cada competência. Primeiro, assumir o que não somos bons e buscar onde a gente encontra isso. Então, um pouco do que vivi nesses 28 anos, resumidamente, isso. Obrigado pela pergunta. Obrigada. Agora as Agora considerações. deixa-me só acrescentar. Claro. Mas você, senão o Marlene beijo. Eles são RH, eles não sabem. Eles são RH. Sim, já não sei o que é que sou. Não, queria. Acho que nós não podemos desresponsabilizar a liderança de topo ou de primeira linha. É verdade que normalmente as lideranças intermédias são a maior parte do problema, mas porque são mais. Mas a liderança de topo tem que saber que a liderança intermédia é que promoveu ou que está a gerir. Então, eu não sou muito apologista de desresponsabilizar os líderes de topo pela ineficiência ou incompetência das lideranças intermédias. Porque o nosso papel é endereçar essas ineficiências. Ou melhorar, ajudar a formar as pessoas, ajudar a desenvolvê-las, ou corrigir comportamentos, como a Ana estava a dizer. Portanto, há uma tentativa de fuga, às vezes, das lideranças se desculparem nas lideranças intermédias, mas se nós queremos, temos estado a falar do exemplo todos, então, se somos líderes que queremos liderar pelo exemplo, a responsabilidade para aqui, não para lá no meio. Portanto, a responsabilidade é minha. Agora, às vezes, nós não sabemos de tudo, e por isso é que a pergunta do Adilson, Evandro, desculpa, é relevante, porque às vezes nós temos que saber que alguma coisa não está a funcionar para poder... Mas também leva Adilson no meio. Sim. Sou bruxo. Então, às vezes tu precisas de ter uma noção que não venha única e exclusivamente da pessoa que tu lideras. Portanto, a liderança de topo tem que ter outro feedback, porque as pessoas filtram. Portanto, eu posso falar com um líder que me diz que ele faz tudo, que resolve, que entrega, não sei o quê, e se fores falar com a equipa vai dizer o contrário. Por isso é que os questionários 360, algumas ferramentas são importantes. Agora, a maior parte das pessoas não têm uma índole má, não fazem de propósito. Portanto, quando tens esses líderes intermédios que às vezes não estão a bloquear alguma coisa, as pessoas, o ser humano toma decisões com base em duas coisas, ou é a busca do prazer ou a fuga da dor. Ou é uma ou é outra. Então, ou as pessoas não perceberam o que é que vão ganhar com aquela decisão, ou acham que vão perder e que vão sair prejudicadas. E esse papel é do líder de topo de explicar o porquê. Portanto, o Clayton, quando começou a primeira intervenção, disse que a sua primeira responsabilidade é perceber o porquê e depois explicar o como. É isso que os líderes de topo têm que fazer muitas vezes, não é? E muitas vezes não fazem. Só dizem, vamos fazer assim. Ninguém sabe porquê, nem para quê. É muito mais difícil. E depois cada um faz o seu filme na sua cabeça. Isto vai-me tirar a responsabilidade, vou perder a relevância. Com esta transformação, se calhar a minha função até vai desaparecer. O melhor é fingir que é não fazer. Então, acho que não podemos desresponsabilizar lá em cima, mas temos que fazer a informação chegar acima e mostrar que estas pessoas não estão a executar. E temos que agir sobre isso. E aproveitamos então, e Eduardo começa já com as considerações finais aqui sobre o nosso tema. Já está com o microfone.
dizer, eu assim, honestamente acho que não tenho muito para acrescentar. Acho que falámos sobre várias coisas relevantes. Eu concordo com tudo o que a Neide e o Clayton falaram. Gosto muito da componente do interesse genuíno, porque acho que se não houver esse interesse, as coisas não acontecem. E a Neide falou também muito sobre moldar a comunicação a quem a recebe. Não é? Portanto, a comunicação é o tema, se calhar, mais difícil da liderança, porque quase todos nós começamos a carreira como técnicos. Bem, acho que não é quase todos. A não ser que seja uma empresa familiar, que outras vezes não, mas normalmente começas como técnico e a primeira dificuldade na carreira é sair do Excel ou do PowerPoint ou do Word para gerir pessoas, porque comunicar com o computador é muito fácil, ele faz o que tu mandas fazer. Agora, comunicar com pessoas é mais difícil e essa transição passa pela comunicação, então tens que desenvolver o teu estilo de comunicação, o teu estilo de liderança, tens que procurar as ferramentas que falámos aqui, tens que ter os dados, a informação, mas não fazes nada disso se, como o Clayton disse, não tiveres interesse, não tiveres aquela vontade genuína de perceber as pessoas. Porque pensar em liderar ou em comunicar sem querer conhecer as pessoas não funciona. Então, não acrescentava mais nada para além disso. Obrigada, Eduardo. Então, agora, se tiver algumas considerações finais. Eu esqueço-me sempre nesta parte dos debates que tenho que deixar uma mensagem de chão. Foram várias mensagens aqui de chãs passaram. Eu espero que isto tenha sido útil para vocês. Para mim foi entender as realidades dos pares. Obrigada, Cleiton, pela experiência. Eduardo também, pelas perguntas que foram feitas no painel. Rita, estiveste excelente, obrigada. Marlene, obrigada também. O que eu deixo aqui como um ponto de reflexão é que 85% dos resultados das empresas são feitos pelas competências de soft skills. E quando falamos de comunicação, falamos de liderança, envolvimento, vontade genuína, escutativa, tudo isso. Portanto, empresas com resultados melhores, pessoas, a parte pessoal, mais felizes, são pessoas que exercitam todas essas skills. O resto, a parte financeira, aquela parte dos números que gostas de ver, que estão nos relatórios, e são os hard skills. Portanto, é o conhecimento do Excel, o conhecimento do sistema, o resto é feito mesmo nas relações humanas. E, portanto, é um tema muito importante e eu agradeço imenso esse tempo que tivemos aqui a falar sobre isso, parar e pensar, ok, como é que eu estou neste papel? Como é que eu estou neste papel hoje? Como é que eu estou neste papel de comunicadora? E eu espero que tenha sido também bom para vocês. Obrigada. Quero agradecer muito o Angola pela oportunidade de estar aqui, minha família estar aqui, muito feliz. Agradecer Marlene pelo convite, patrocinador pela organização, os colegas aqui que conheci hoje, Rita conduziu com maestria, pelas pessoas que perguntaram. Os que não perguntaram, espero que pouco que pude compartilhar de alguma maneira fique lá uma reflexão de como... E aí eu vou tirar um pouco, já entrando nas considerações finais, mas também toca em comunicação. Eu sou muito curioso e muito observador, por isso que sou mais calado. Isso na 2008, 2009. Estava nos Estados Unidos com meu telefonezinho analógico, feliz da vida. De repente eu olho do lado, aqueles malditos BlackBerry. Texting. Isso é um mal, porque estávamos todos no ônibus para ir para o aeroporto, eu conversando com o motorista, e todo mundo ali no texting. E de lá para cá, eu notei que aconteceu uma coisa que para mim é muito danosa por tudo que a gente discutiu aqui. Hoje as pessoas não usam o e-mail como uma ferramenta de ação. E-mail tem que ter uma ação. As pessoas falam por e-mail. Aí um objetivo vira 10.
problema se exponencia. As pessoas se parabenizam por WhatsApp. Não existe, assim, sem generalizar também, mas eu noto que de 2008 para cá, o que eu notei naquele ônibus se tornou realidade. E por isso também que eu digo que, a partir desse momento, eu desenvolvi esse soft skill de interesse genuíno. Concordo absolutamente com a Neide. Máquina reproduz, mas mesmo a máquina precisa de manutenção. Mesmo uma máquina. Não vejo como discutir comunicação sem entender a importância das pessoas. Queria agradecer mais uma vez todos os presentes e espero que o que eu pude compartilhar tenha sido de algum proveito para todos. E um bom dia, um bom final de semana a todos. Obrigada, David. Chegamos ao fim desta sessão. Queria agradecer aqui a disponibilidade e as valiosas partilhas do painel e a todos presentes e esperamos voltar a vê-los em julho na 8ª edição. Obrigada.